Fala pessoal, aqui é o Mariano. Hoje eu vou explicar para vocês o motivo e o porquê eu fiz uma entrada hoje no mercado financeiro que me trouxe aí um loss de R$ 382 dentro do mercado financeiro, por mais que finalizando a semana de forma positiva, mesmo assim é um loss muito significativo e serve para um aprendizado enorme. E eu vou explicar o porquê. Hoje nós tivemos aí um condicionante externo, um fator condicionante que é o emocional do trader, do operador do sistema P6. Né? Vocês vão ver que hoje a operação que eu fiz, ela estava muito atrelada ao operacional, ao sentimental, ao emocional do trader e não ao sistema em si. Primeiro de tudo, quando eu entrei no mercado, a gente sabe que os dias anteriores eles vêm de uma alta muito significativa. No final do dia, a gente teve uma correção muito expressiva, né? E aí, ancorado sempre pela média de 9, e ele finaliza nesse range, onde ele tem a máxima e a mínima. A gente traça sempre suporte e resistência para saber onde o preço está oscilando, né? Qual a região. E aí nós temos esse suporte e essa resistência, né? E aí, hoje, provavelmente iria se iniciar um mercado, claro, ele é soberano, mas tendo em conta principalmente o histórico de correção, alta significativa, geralmente quando o mercado ele vem de altas muito expressivas, ele tende a fazer ou uma correção muito abrupta, ou então ele vai fazer um processo de acumulação, distribuição, né? E aí lateralização é o que na prática ele acontece. E não foi diferente, né? O mercado em 5 minutos ele inicia com essa barra muito linda. Eu estava esperando um contexto muito favorável para a entrada do P6, tá bom? Dentro do sistema, onde vocês sabem que para a gente entrar, a gente precisa de basicamente 3 candles, né? A gente precisa do candle contexto, sempre ancorado por uma média de 9, tá? Nós precisamos de um candle confirmação, que ele é tido como candle confirmação justamente porque ele rompe, né, a máxima do candle contexto. Quando ele faz esse rompimento, a gente já tem um sinal muito positivo em relação à entrada, porque o candle contexto ele serve justamente para dizer, olha, eu quero ir para a compra, eu quero ir para esse lado. A confirmação é, olha, eu confirmo que realmente tem volume, tem fluxo, tem pessoas que querem vir para esse lado. E a gente tem o terceiro candle, que é o candle execução. Ele basicamente serve para que a gente, no momento em que rompa a máxima do candle confirmação, a gente possa entrar para surfar, né, essa indicação, esse fluxo de alta. Para venda também é a mesma coisa, tá bom? Então, nos 5 minutos acontece isso no candle contexto. Você não tem uma execução porque o segundo candle aqui, que deveria ser o confirmação, perdão, ele não rompe a máxima do candle contexto, tá bom? Então a gente vai resetando. Candle contexto não teve rompimento dele, então reseta. Candle contexto teve o rompimento dele, mas nós não tivemos o rompimento do candle de execução. A gente não entra, né? Nós tivemos aqui um candle, que também seria um candle contexto, mas não teve rompimento. E aí a gente vai seguindo. Candle contexto, não teve nenhuma operação aqui, nenhuma operação aqui. Quando chega nessa altura do preço, né, em que o mercado ele está mais ou menos aqui, nessa barrinha, o que acontece? Eu sempre fico alternando entre os time frames para tentar uma confirmação mais significativa, uma tripla confirmação, onde eu utilizo o M1, M2 ou M3 e o M5, que é o que eu opero. Porém, pessoal, quando eu desço para o M1, eu me deparo com uma situação em que nós temos aqui o padrão do P6 no M1 foi feito e não teve, eu não entrei nessa operação porque eu não acompanhei no M1 nesse momento, no momento em que estava acontecendo. Olha que legal, nós temos o candle contexto, exatamente esse daqui, ó, candle contexto. Temos o candle de confirmação logo após, e nós temos o rompimento do candle de confirmação, ou seja, o candle de execução, esse terceiro candle aqui. Quando acontece esse padrão dentro do P6, ele nos dá a entrada, a gente pega a máxima do candle de confirmação e a mínima do candle contexto, e nós projetamos o primeiro alvo, que é o 161 de Fibonacci. Cravado, tá? Aqui a gente já teria um gain. Você é conservador, você coloca o primeiro alvo, se você vai entrar com mais de 5 contratos, vamos supor 2 contratos. Você coloca um contrato aqui para finalizar e
puxa para o break-even, tá bom? Se for, ótimo. Se não for, pelo menos você já sai no lucro com uma parcial, tá? Mas essa operação eu não peguei. Então, no momento em que eu vejo isso daqui, o emocional do trader, ele aflorou, né? Nesse exato momento, eu aumentei o contrato dentro da minha boleta, o número de contratos, e fiquei esperando uma outra oportunidade, né? O indicador, e isso acontece porque eu venho de uma semana onde a gente teve 4 dias positivos. Na semana passada nós tivemos 2 dias positivos, mas era uma fase de testes. Então hoje, sexta-feira, eu entrei. Você com a ganância do trader, você quer também finalizar a sua semana com resultado. Então, o indicador, ele te dá tanta confiança, tanta confirmação de cenário, que eu aumentei o número de contratos. E aí, olha que interessante, pessoal. Ele me deu uma segunda entrada. Porém, vocês vão ver alguns filtros que eu deveria ter observado, né? E aí é muito importante que a gente observe. E por isso que o P6 ele precisa ser seguido à risca. Porque quando você foge um pouquinho, você está à mercê do seu próprio emocional. Nós temos aqui esse candle, que é o candle contexto. Temos o candle de confirmação, porque rompeu a máxima do candle contexto. E nós temos o candle de execução, que em um tick, ele rompe o candle confirmação. Aqui nós projetamos máxima do candle de confirmação com a mínima do candle contexto. E nós temos o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. O indicador falhou. Agora veja o filtro que é necessário que a gente tenha e que eu não tive no momento. Tá? Olha isso aqui, pessoal. Ele está ancorado na média? O sistema diz que o candle contexto ele precisa estar ancorado na média, porque senão se torna um trade agressivo. Ou seja, um trade que não tem tanta confiança. Distante da média de 9, tá? Eu, enviesado com a mão cheia no mercado, fiz a entrada e o candle confirmação mais distante ainda da média de 9. E aí o que ele faz? Ele volta para buscar as médias. Então, esse foi aqui onde hoje eu tive meu simples loss, né? Um loss que você pode ver curto, mas que com a mão pesada se tornou grande, né? Ainda assim, finalizamos a semana com um resultado muito positivo, mas serve justamente tanto para mim, né? Porque você vai adquirindo as experiências, por mais que você tenha a melhor ferramenta, o controle da quantidade de lotes está na tua mão, né? E para vocês também, para que vocês, dentro do sistema, possam ter esse cuidado. E aí nós temos também outras entradas que no momento em que eu tomei esse stop, eu já abri mão de fazer outras operações para não arriscar, claro, o meu capital durante a semana acumulado. Mas nós tivemos uma terceira entrada, né? Uma entrada muito mais significativa, de fato, dentro do P6, e que essa deveria sim ser levada em consideração. Nós temos candle contexto, candle cor roxa, é o candle que tem um volume muito agressivo, né? Sempre que tem as setinhas com o candle roxo, significa que ele está sendo confirmado não apenas pelo volume, mas também por outros fatores, como, por exemplo, tá? O OBV. Nós temos também um fluxo de negociações, de transações muito maior dentro desse candle, dentro dessa região, e por isso que ele pinta com essa cor, tá? E aí nós temos ele, candle contexto, saindo, olha, ancorando na VWAP, ancorado nas médias de 25, na média de 9. Nós temos o candle confirmação rompendo a máxima do candle contexto e temos o candle execução que rompeu a máxima. Você projeta isso aqui, ó, confirmação e contexto. Olha onde ele foi bater, pessoal. Primeiro alvo batido, segundo alvo batido. Tá vendo? Essa seria a operação correta hoje dentro do mercado. Vamos acompanhar mais, tá? Resetou, né? Para quem não entrou aqui, resetou nesse candle preto e você entra aqui, ó, candle contexto, confirmação, execução. Vamos projetar isso daqui? Mesmo aqui, tu não pegou na raiz, tá? Mesmo aqui, tu teria batido o 161 de Fibonacci. Teria batido tua parcial com dinheiro no bolso, tá? Nós tivemos outra entrada. Olha que legal, o mercado ainda está acontecendo, tá?
Quando isso tudo é em M1, tá, pessoal? Em que o teu stop fica mais barato. Tu tem o candle contexto com esse pequenininho, próximo da média de 9, tá? Tu tem o candle confirmação, rompendo inclusive a VWAP, rompendo a máxima do candle contexto, e tu tem o candle de execução, que seria esse terceiro, mas o que aconteceu? Ele não rompeu a máxima, então a gente descaracteriza. Então a gente volta para o candle contexto, que é esse pequeno aqui, ó, tá vendo? Nós vamos para o candle confirmação, esse segundo maior rompe a máxima do candle contexto, e nós temos o candle de execução. Vamos projetar isso aqui? Olha que coisa legal, pessoal. Ele não falha, tá? E, claro, é um sistema, ele falha, ele tem suas falhas, seus erros, tá bom? Mas olha o nível de assertividade hoje. 61 batido, segundo alvo batido, terceiro alvo batido. Pessoal, o indicador, ele não falha. Você pode falhar dentro do teu emocional, como eu falhei hoje. E tudo bem. São experiências que você vai adquirindo, tá? Mas o indicador, ele te dá movimentos incríveis e ele te confirma isso, tá? Eu explico isso nas aulas, no curso, mas eu vou dar um spoiler para vocês, por exemplo, do porquê ele é tão assertivo. Você tá vendo essa região aqui atrás? Pintada, por exemplo, em vermelho, verde, branco. Ela é baseada, tá? Esse sistema, eu criei ele baseado em cenários onde ele pega um contexto macro, tá? De, por exemplo, curva de juros, tá? Pressão externa como o dólar, como, por exemplo, o ouro em contraponto, em contrassenso com o dólar, tá? Você pega também o S&P. Então, assim, ele te dá coisas muito variáveis, ó. Eu te mostrei outra entrada positiva aqui. Vamos procurar outra, né? Nós temos candles azuis, que depois eu posso explicar, que isso aqui é um segredo, tá? Que eu só revelo realmente nas aulas. E nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, candle contexto, próximo da 9, ou seja, ancorado pela 9. Nós temos o candle confirmação, rompeu a máxima do candle contexto. E temos o candle de execução, esse terceiro. Vamos projetar isso daqui para ver o resultado. Alvo de 61. Você que é conservador, sempre bate no 61 e puxa para o break-even, né? Se você é mais agressivo, deixa o stop no mesmo lugar, aqui embaixo, e deixa ele chegar em alvos mais longos. Por quê? Pelo nível, pela quantidade de assertividade, pela proporção de assertividade que o indicador tem, você pode tomar um stop, pode tomar 2, mas quando ele for, ele vai te pagar os 2 stops que você teve e muito mais. Entendeu? Então, fica aí o cenário de hoje e o porquê eu perdi dinheiro dentro do mercado financeiro. Você já passou por isso?